Bom, hoje, de forma inédita, nós vamos mostrar o nosso bunker, né, que carinhosamente nós chamamos de bunker. Não é um bunker, na realidade é um quarto, é um depósito que a gente está treinando, está executando de uma maneira que a gente possa, no futuro, ter realmente um bunker de verdade. Talvez nessa residência ou em outra residência, mas vamos colocando aqui algumas experiências à prova. A primeira coisa, isso aqui era uma parte da casa que não tinha nada e virou um quartinho. Só que na hora que foi virar um quartinho, que eu tive que fazer as paredes, por exemplo, eu pedi para o pedreiro fazer essas paredes de forma reforçada. Então foi utilizado bloco de cimento, mas eles estão todos recheados de concreto por dentro. Então a parede realmente é muito forte. Resiste provavelmente a um tiro de arma pesado, tá? Mas isso foi, repito, como experiência, não como uma necessidade premente. Então, todas as vezes que eu estou me preparando, eu me preparo em cima das minhas necessidades mais próximas. Então, no momento, eu não tenho essa necessidade de segurança, mas nós fomos fazendo como forma de experiência. Na hora de escolher portas e janelas, eu escolhi uma porta metálica e não uma porta de madeira, mas ainda não é uma porta reforçada o suficiente para se chamar de bunker ou de grande refúgio, não é nada disso. Mas está servindo tudo. Pode ser reforçada essa porta? Pode. Existem maneiras de se reforçar essa porta que nós podemos explorar em outro vídeo. Então, vamos lá? Muito bem. Agora nós estamos aqui do lado de dentro do nosso bunker. Ele basicamente é um depósito bem estreito, em que a nossa maior preocupação foi o aproveitamento do espaço, porque aqui é um local muito pequeno. Então eu passo, mas sem ter absolutamente nenhum espaço sobrando. À minha direita ficam os meus suprimentos. À minha esquerda fica o meu dormitório, vamos dizer assim, as camas. Então nós montamos um triliche. Todo o material de prateleiras e o material do triliche foi feito de madeira reciclada, madeira de obra, e o pessoal aqui no meu condomínio joga fora, certo? Quando a obra termina, eu vou lá, faço uma catação, escolho alguma coisa e trago para poder trabalhar aqui em casa, seja para fazer fogo ou para fazer esse tipo de material. Então isso aqui foi feito pelas nossas mãos aqui. Então, desse lado, como eu falei, são os nossos suprimentos. Como é que eu dividi isso? Eu tenho aqui 2 conjuntos de uma semana de suprimentos. De comida, material de higiene, limpeza e material diverso. Então, esse material diverso inclui aí fita adesiva, vela, fósforo, uma série de coisas. Né? O material de limpeza é detergente, papel higiênico, coisas do tipo. Material de higiene, eu tenho sabão, eu tenho escova de dente. Isso aqui já foi mostrado num vídeo para vocês. Então, esse aqui é uma semana, isso aqui é outra semana. Por que está dividido dessa maneira? Porque, de imediato, eu tenho 15 dias da minha vida organizada. Então, eu não preciso ficar pensando, não, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Aqui dentro tem um papel, que é o nosso cardápio, então ele explica qual é a comida que eu vou fazer primeiro. Está tudo aqui acertado. Então, por 2 semanas, a minha vida está organizada. Na prateleira de baixo, eu tenho farinhas, eu tenho grãos, eu tenho mais arroz, açúcar e sal. Ok? Por que eu falei mais arroz? Porque eu tenho uma carga de arroz maior aqui em cima. Por que eu falei mais arroz? Porque eu tenho mais uma carga de arroz aqui, uma carga de macarrão e uma de fubá. Isso aqui é aproximadamente 15 quilos. Cada caixa dessa aqui, 15 quilos. Só de macarrão que não, porque o macarrão é mais leve. Então dá menos de 10 quilos aqui de macarrão. Vocês podem ver que o forte é o carboidrato, porque numa emergência eu preciso de mais energia. Aqui embaixo, como eu falei para vocês, então eu tenho açúcar, sal, farinhas e grãos.
eu estou preparando agora uma caixa dessa que vai entrar aqui com latarias de uma maneira geral, certo? E mais uma de farinhas. Que farinhas são essas que eu coloco aqui? Eu coloco farinha de aveia, eu coloco farinha de milho, eu coloco farinha de mandioca. Então, uma série de coisas que vão me dar uma variedade de cardápio. Esses materiais que eu mostrei em cima e embaixo, eles necessitam de uma organização de cardápio que eu vou fazer durante esses 15 dias, saber o que eu vou conseguir além do que eu já tenho aqui. Então, lá em cima, eu tenho, além dessa comida, fubá, macarrão e arroz, eu tenho uma caixa de material de limpeza, uma caixa de primeiro socorro, uma caixa de material diverso e uma caixa de material para fazer conserva. Como eu disse nos primeiros 15 dias, eu vou procurar caçar, pescar, vou ver o que eu tenho plantado, o que eu posso colher, o que eu posso obter e vou preparar as minhas conservas. Então eu tenho que ter sal, eu tenho que ter vinagre, eu tenho que ter tempero, eu tenho que ter açúcar, uma série de coisas. Então aqui, como eu disse, é meu item de suprimento. Lá em cima de tudo, eu tenho pilhas e baterias de diversos tipos e tamanhos para tudo que eu tenho na minha casa, para o que eu preciso usar. Um celular reserva dentro de uma lata e ainda tenho uma motosserra e a gasolina da motosserra. Então isso aqui é a minha parte de suprimento que se complementa no final com água. Essas caixas aqui são caixas com água em garrafa pequena, porque isso aqui eu de imediato eu pego, jogo dentro de uma mochila e transporto de um lado para o outro. Ou eu posso dividir essa água, dou uma parte para um membro da família, outra parte para outro. Então essa é uma água em caixas pequenas. Eu tenho tambores grandes embaixo, de 20 litros, que eles não são tão fáceis assim de se transportar e por isso eles são uma reserva especial. Ok? Então aqui são os meus suprimentos. Mais aqui ao fundo eu tenho uma pia feita de madeira, improvisada com uma cuba de alumínio. E aqui acima eu ainda tenho, por exemplo, garrafas de bebida alcoólica. Tá? Por quê? Moeda de troca. Já falei isso quando eu falei no vídeo de valores. Então tá aqui, moeda de troca. Alguma coisa de bebida alcoólica. Não é muita coisa, mas tem aqui. Tá? E outros suprimentos diversos que vão sendo preparados, vão sendo montados, certo? Então tudo isso aqui é coisa que eu vou mexendo. Eu tenho aqui dentro também alguns itens que vão servir como atividades. Tá? Então eu tenho jogos, eu tenho baralho, eu tenho livro. Então algumas coisas que vão servir como atividades aqui dentro. Porque se eu precisar entrar nesse quarto, fechar a porta e ficar aqui durante uma semana, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui dentro. Não basta só comer e dormir. Tá? Então é interessante que você distraia a mente. No próximo vídeo eu vou falar do outro lado do bunker. Certo? O que eu tenho do outro lado do bunker? Para que serve o outro lado do bunker? Ok? Prepare-se e sobreviva.